Fala galera, professor Alexandre aqui com vocês. Vamos trabalhar hoje alguns exercícios, que envolvem aí contas para a parte de cálculo, beleza? A parte de cálculo aí que envolve a parte de algumas questões de câmara escura, algumas questões envolvendo a grandeza na luz, beleza? E uma regrazinha de 3 bases, beleza? Então, vamos que vamos. Algumas turmas já foram vistas essas questões, em sala de aula, virtual, mas outras não. Então, esse é o motivo de eu estar fazendo essa videoaula. Beleza? Então, vamos embora. Bom, gente, essa questão aí, é uma questão bem bacana, porque ela traz aí esse conceito, de ano-luz. A gente determine a distância dessa estrela à Terra nas seguintes unidades, em ano-luz e em quilômetro. Bom, lembrando que o ano-luz é a distância que a luz percorre, ou seja, você teria que transformar o tempo em segundo durante um ano, e a velocidade da luz dela, que está aí também, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Mas nós vamos ver já, se você lembrar da constante, isso não será necessário. Então, gente, o item A ele é bem simples, tá? Ora, se ela demorou 10 anos, então, logicamente, serão 10 anos-luz, ok? Então, o item A ele não tem muito mistério, não. Se a estrela emite essa luz, que será detectada na Terra 10 anos depois, então, seria aí 10 anos-luz, ok? No item B, ele pede para a gente dar essa distância, nesses 10 anos aí, em quilômetros. Então, é aquilo que eu falei. Se você lembrar, Alex, eu lembro que um ano-luz, um ano-luz, ele corresponde a 9,5, Ele corresponde a 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros, beleza? Então, o seguinte, Alex, eu já sei, desse fator aí. Então é necessário ficar usando, a equação da velocidade para poder resolver esse problema? Não. Vale lembrar, gente, que quando vocês estiverem no Enem, é uma questão a cada 3 minutos. Então, quanto menos você demorar na questão, melhor, certo? Ora, então, um ano-luz corresponde a isso aqui. 10 anos-luz corresponde a quanto? É só multiplicar por 10, E aí, o que é que acontece? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então, nós teremos 9,5 vezes 10 elevado a 13 quilômetros, que seria aí, a resposta da nossa questão. Ok, gente? Então, vamos para a próxima. Essa questão 10 também envolve isso aí, ele fala do sistema estelar e tal, o alfa, um conjunto de 3 estrelas, e ele fala que nele encontra-se essa estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, que está a aproximadamente 4,3 anos-luz de distância. Aí no item A, ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto tempo demora o trajeto da luz desde o sistema Alpha Centauri até atingir a Terra. Ora, se o raio de luz percorreu uma distância de 4,3 anos-luz, então é porque ela vai demorar 4,3 anos para chegar aqui na Terra. Beleza? Então, são conceitos bem simples. No item B, ele pede para a gente calcular a ordem de grandeza, em metros agora, dessa distância. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro calcular que distância é essa, Vamos pegar o tempo de 4,3 anos e vamos multiplicar pelo fator, ou seja, pelo equivalente a um ano-luz, que é 9,5 vezes 10. Como no caso aqui a gente está trabalhando com metro, nós vamos deixar 10 a 15. 10 a 12 é quando é quilômetro, beleza? 1 quilômetro, 1.000 metros, 10 a terceira, beleza? Então, vamos fazer o que agora? Vamos multiplicar esses valores aqui, 4,3 vezes 9,5. E aí eu vou encontrar um valor de
40,85. 40,85, beleza, galera? Vezes 10 a 15. Então, gente, o que é que acontece? Eu quero a ordem de grandeza, e a ordem de grandeza, esse número aqui, ó, que antecede a base 10, ele tem que ser um número, né, entre menor do que 10, né, e maior ou igual a 1, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar a vírgula uma casa. Então, eu vou ter aqui 4,085 vezes 10 a quanto, meu povo? Agora, eu desloquei uma casa aqui, né, na nossa esquerda, eu vou acrescentar mais um, então eu vou ter aqui 10 a 16. Partindo para o conceito de ordem de grandeza, esse número aqui é um número menor do que 5,5, então a nossa ordem de grandeza, né, o nosso OG, vai ser o próprio 10 elevado a 16, certo? Se fosse um número maior do que 5,5, a gente acrescentava mais um. Show? Beleza? Então vamos lá. A questão 11 também, né? É uma questão que pede para a gente calcular aí a ordem de grandeza, certo? Essa distância, sabendo, né, que essa explosão aí ocorreu a 240 milhões, né, de anos-luz. Então vamos lá, minha gente. Vamos pegar aqui o tempo em anos-luz, né? 240, pessoal, milhões, é 2,4 vezes 10 a oitava, né? Então, isso aqui é 240 milhões, ok? E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar pelo fator que a gente já conhece, 9,5 vezes 10, né? No caso aqui é quilômetros, vezes 10 a 12. Lembrando, né, ele dá o valor do tempo, né, da velocidade. Se a gente não soubesse o fator, né, a gente ia usar ele. Então, galera, multiplicando aqui o 2,4 com 9,5, nós vamos encontrar um valor de 22,8, né, vezes 10 a 20, né? Aí, o 22,8 tem que ser um número, né, menor do que 10, maior ou igual a 1. Vou deslocar a vírgula, uma casa, e aí nós vamos ficar com 2,28 vezes 10, né, elevado a 21. Como é um número menor do que 5,5, a nossa ordem de grandeza é o próprio 10 a 21. Opção A. Ok? Show? Vamos embora. A questão 12, né? Tanto a 12 como a 13, né? São questões que, na verdade, são pura matemática, né? Vocês vão relembrar aí que vocês faziam no oitavo, nono ano, ok? Então, né? Ele fala de um poste de 4 metros de altura, né? Que ilumina o sol, projeta uma sombra de 2,5 e quer saber a altura de um camarada, né? Que projeta uma sombra de 1 metro. Então, minha gente, nós vamos fazer aí a teorema de Tales, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a altura, né, desse poste, né? Vou botar aqui a questão 12, então vamos resolver. Então, a altura desse poste é de 4 metros. Então, altura sobre altura, a altura do poste, a altura do camarada, que é o que a gente quer, sobre sombra do poste, 2,5, né? Sobre a sombra do camarada, certo? Então, tudo sempre, ó. Altura do poste, altura do camarada, sombra do poste, sombra do camarada. Fazendo aqui meios pelos extremos, né? Ou simplesmente bodegueiro, nós vamos encontrar um valor para H igual a 1,6 metros, ok? Então, gente, é uma questão bem básica aí de matemática lá do oitavo ano, certo? Na questão 13, é uma questão de câmara escura, né? Tem um camaradinho aqui de 1,60 m, ok? Esse cara tem 1,60 m. E ele está distante 2 metros, né,
de uma câmera escura, projetando uma sombra, né? Projetando uma sombra aí que está a uma distância de 40 centímetros ou 0,4 metros. Aí, galera, ele quer saber, né, qual é a altura dessa imagem, chamar de Hzinho. Aí, aquela coisa, né? Você pode usar a fórmula da câmera escura ou simplesmente usar relações matemáticas, né? Perdão, teoremazinho de Thales. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A altura da imagem está para a altura do camarada, que é 1,6, né? Distância da imagem ao orifício, que é 0,4, sobre a distância do objeto ao orifício, que é 2. Fazendo aqui o bodegueiro, né, ou meios pelos extremos, nós vamos encontrar o H igual a 0,32 metros, ou simplesmente 32 centímetros, ok? Show de bola, galera? Então é isso. Então vamos lá para a próxima questão. Perdão. Questão 17, né? Questão 17. Também uma questão, né, de projeção e tal, ok? Nós vamos fazer a mesma coisa, galera. Só tem um pequeno detalhe nessa questão. É que ele quer saber, né, se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então, o que é que acontece? Primeiro, nós temos que saber quanto mede, né, a sombra desse poste, ok? Então, vamos calcular a altura dele primeiro. Então, eu vou chamar de Hzão, né, a altura do poste, está para a altura do camarada, que é 1,8. 1,80 é a mesma coisa, 1,8. Eu comecei com a altura do poste, então a sombra do poste é 2 e a sombra do camarada é 60 centímetros ou 0,6. O que é que acontece aqui, galera? Meios pelos extremos, e aí a gente encontra o valor de Hzão, né? O valor de Hzão é 6 metros. Aí agora a gente vai para a questão em si, né? Ele quer saber se a gente diminuir 50 centímetros de sombra do poste, quanto é que vai ser a sombra do camarada. Então vamos lá. A altura do poste 6 sobre a altura do camarada 1,8. Sombra do poste, que não é mais 2, né? Diminuiu 50, então é 1,5 sobre, vou chamar aqui de x. Beleza? Fazendo aqui o cruz credo, meios pelos extremos ou bodegueiro, nós vamos encontrar que a sombra do camarada é 0,45 metros, ou simplesmente 45 centímetros, opção B de bola. Ok? Show? Vamos lá. A questão 18, né? A nossa última questão, tá? Tem um texto aí bem comprido, eu não vou ler esse texto, porque na verdade o que é que ele quer? A altura da árvore, certo, minha gente? Então, eu vou fazer o mesmo esquema. A altura da árvore eu vou chamar de Hzão, sobre a altura do camarada, quanto é? Está aqui no texto, 1,8. Perdão, 1,5, né? A sua própria altura está ali, 1,5. Aí, eu quero saber a sombra do camarada, a sombra da árvore, que é uma sombra de 6 metros, é isso? Sombra de 6 metros. E a sombra do camarada é 1,8. Então, minha gente, mais uma vez, meios pelos extremos, ou bodegueiro, ou regra de 3 simples, você vai encontrar aí uma altura de 5 metros, ok? Certo? Então, galera, é isso, tá? Teve um tempo bem razoável, né? Entre 14 e 15 minutos de resolução de questão. Eu espero que vocês absorvam, né, esse conteúdo, refaçam, tá? Leiam, vejam o vídeo e refaçam no caderno para que vocês possam compreender melhor, ok?
Vale lembrar que vocês têm que colocar lá nos comentários a turma de informática, certo? E quem faltou das outras turmas também aproveita e deixa lá a sua presença nos comentários, ok? Então, carpe diem com física, ok? Aproveitem o dia com física, certo? Valeu, fui!